Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos à nossa palestra da sessão de saúde, sexta-feira, da Casa de Fabiano, né? Agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores, Senhor. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu gostaria de falar hoje sobre a vingança. De acordo com o nosso padrão vibratório, né, habitantes aí do mundo de provas e expiações, nós ainda somos acometidos de muitos sentimentos difíceis, de ódio, de raiva, né? Que acabam muitas vezes nessa atitude de querer a vingança. Muitas vezes a vingança em si, concreta, nós já não praticamos, né? Mas e os pensamentos, né? Quantas vezes a gente não se pega pensando em, eu vou falar isso para ele vai ter que me escutar, e a gente fica com aquele planejamento, né? Com pensamentos muito difíceis e isso nos faz muito mal, né? Faz mal a nós e faz mal à pessoa, né? Objeto desses nossos pensamentos, dessa nossa vingança, entre aspas, né? E sabemos que esse estado de coisas estabelece ligações com espíritos que têm os mesmos tipos de pensamento, né? E muitas vezes atraímos algum inimigo aí do passado através desses pensamentos que vibram da mesma forma, né? Que esses inimigos vibram e ganhamos assim obsessões, né? Que também vão nos prejudicar muito. Esse processo pode se iniciar nos prejudicando mentalmente, vamos dizer assim, né? Que nos deixam muito perturbados, né? Sempre mal-humorados, raivosos, né? E acabam também prejudicando muito a nossa saúde. E provocam, obviamente, muito sofrimento, né? Então a importância, né? Vamos ressaltar então a importância da reconciliação, né? E do perdão, né? Ainda nessa vida, né? Para que encarnados de hoje, pensando em vingança, não se tornem espíritos que continuam pensando em vingança. Porque nós, quando passamos por outro plano, continuamos da mesma forma, né? Os mesmos padrões morais que adquirimos aqui, vamos ter lá. Então, vamos procurar nos reconciliar, né? Esse é o grande ensinamento, né? Mas também queria ressaltar a questão do esquecimento. Como nós não temos lembranças das nossas vidas passadas, graças a Deus, a gente não lembra de coisas que nós fizemos. Então, às vezes, o sofrimento de hoje é um resgate que nós estamos fazendo de algo que nós erramos, alguma falta que cometemos no passado, né? Então, como se diz, não existem vítimas, né? Hoje estamos sofrendo, mas já fizemos sofrer anteriormente, né? Então, não necessariamente isso envolve um obsessor. Então, vamos ver o que o Evangelho tem para nos dizer sobre o assunto. E depois nós vamos ler um conto do Irmão X, que exemplifica bem todo esse contexto. Então, no Evangelho, no capítulo 12, Amai vossos inimigos, temos aqui a vingança. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Nós ainda temos pensamentos de vingança, né? E a diferença entre nosso padrão moral de hoje, né, e o das eras
antigas, né? Na verdade é que a gente só não puxa mais a faca, né? Essa que é a diferença, né? Graças a Deus, né? Mas a gente precisa continuar melhorando para não ter mais esses pensamentos. Vingar-se é ainda vós o sabeis de tal maneira contrária a este preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não é nem espírita nem cristão, na verdade, não é cristão. Aquele que se entrega à vingança, quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre quem considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, o vingador assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que ele desconfie, aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Então é aquela questão da gente ficar engendrando, né? Pensamentos, situações, o que eu vou falar quando eu encontrar, né? Isso é muito comum. Para trás, portanto, nos diz o Evangelho, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo o que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Fugir de ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário praticar o perdão. E no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, temos aqui reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora, nos diz o Evangelho, né? Com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centimo. Isso é de Jesus, né, relatado por Mateus. Então é isso, né? Estamos aí na caminhada e Jesus não disse, né? Não sairás de lá, que seria da terra, né? Dessas vidas difíceis que temos tido, né? Enquanto não pagares o último centimo. Então vamos estar aí encarnando e encarnando, encarnando, reencarnando e reencarnando, né? Até que essas faltas que a gente provoca sejam resgatadas. Então, melhor a gente já começar, né? O primeiro passo realmente é essa reconciliação e o perdão aos inimigos. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Então, lembrando, né? Se a gente carregar ódios e rancores no coração, né? Nós vamos virar espíritos com ódios e rancores, né? Já somos espíritos aqui, mas encarnados. Na hora que a gente estiver no outro plano, nós teremos espíritos livres, mas com rancor e ódio, e a gente só vai... Lá a gente não tem o corpo para nos segurar, né? Porque aqui nós estamos meio que protegidos pelo corpo, né? Temos aí a nossa vida, temos nossas incumbências, né? Nossas necessidades, mas na vida espiritual não, né? O espírito está livre e ele fica 24 horas pensando nesse ódio, nessa vingança, nesse rancor, né? Então vamos nos livrar dessa chaga, né? O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre. Então para o espírito vingativo é bom que a gente esteja encarnado, porque aí para que ele mais facilmente o atormente ou as suas mais caras afeições. Às vezes o espírito obsessor ele vai atacar uma pessoa que a gente ama, para a gente sofrer. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade. Quase a maioria dos doentes mentais, né, tiveram seus processos de desequilíbrio mental causados por obsessores em suas vinganças implacáveis. Então, esses hospitais psiquiátricos, tal, né,
eu já ouvi falar em estudos que assim, quase 90% dos doentes que estão lá, mentais, eles têm processo de obsessão, né? Muitas vezes, até pelo tempo que eles estão lá em tratamento, você pode promover um processo de desobsessão, mas a pessoa já está fisicamente prejudicada, né, por todo aquele tratamento, pelo isolamento, pelos remédios, né? Mas por que não, né, tentar resolver isso no início, né? Se todos tivéssemos o conhecimento, né? Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. E no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, temos aqui as causas anteriores das aflições. Há males nessa vida causados pelo próprio homem, mas há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Então a pessoa está sofrendo e não sabe por quê, né? Puxa, eu sou tão bom, eu faço caridade, eu faço isso e aquilo e mesmo assim estou sofrendo. Porque a gente não lembra o que a gente fez no passado, né? Como o efeito tem uma causa, as misérias do presente são efeitos que devem ter sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Porque Deus é que permite que tudo aconteça, né? Se não fizemos o mal nesta vida, que seria a causa, né? É que fizemos em outra. Então é tudo analisado de forma bastante racional, né? O homem jamais escapa às consequências de suas faltas, sejam dessa vida ou de vidas anteriores. Nada passa batido, né? De forma bem simples falando. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espia hoje, espiará amanhã. Então a gente não deve desejar o mal, não deve desejar que alguém seja prejudicado ou punido, né? Não nos cabe julgar, né? A gente tem que deixar nas mãos de Deus, porque a gente sabe, né, que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Se não for nessa vida, vai ser na próxima. E a desgraça, que à primeira vista parece imerecida, né, tem, portanto, a sua razão de ser. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Tudo, né, tem uma causa. Quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, temos consciência da nossa vida eterna, né? Compreendemos que a cada um é dado o que merece e que a justiça de Deus nunca falha. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar, deve ter essa consciência, né? E alegrar-se e agradecer pela oportunidade do resgate de suas faltas. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações sem o que teria de recomeçar. Então, se temos uma vida muito sofrida, mas reclamamos a vida inteira, esse resgate não vai ser válido, né? Nós temos que ter resignação, porque podemos voltar a recomeçar. Quando diz recomeçar aqui, seria passar de novo por aquela prova, até que a gente compreenda, né, que aquela prova é necessária para o nosso burilamento espiritual, né, para a gente finalmente resgatar alguma coisa que nós fizemos, alguma falta nossa do passado, né. Então vamos ver o conto que eu comentei do irmão X, chama-se A Cura Completa.
E lá está no livro Reportagens de Além Túmulo, psicografado por Francisco Xavier. Então, o irmão X nos conta. Aquele lar fundamentado em bases sólidas de amor e trabalho, desde algum tempo parecia invadido por tempestades incessantes de dor. Era uma família, né? Liderado pelo pai, chamava-se Feliciano Azevedo. Na idade madura, foi envolvido em terríveis tormentas de desventura. A filha amorosa, que resumia as esperanças paternas, perdera o equilíbrio mental logo após um curso escolar brilhante, anulando assim alegres expectativas familiares. A esposa sensível baixara ao hospital com a saúde abalada para sempre. Desarvorado, qual viajante cujo barco vai impelido pelas ondas revoltas, Feliciano agarrava-se à fé em Deus em supremo desespero do coração. As economias fartas de outro tempo dissiparam-se em poucos meses. Agora dividia as horas entre o hospital, onde a filha estava internada, e o manicômio. Entre o hospital, que a mulher estava internada, e o manicômio, para onde tinha ido a filha, né? Os empréstimos asfixiavam-no. Quando a situação assumia aspectos ainda mais graves, eis que surge inesperadamente um amigo, aconselhando-o. Ora, Feliciano, por que não tenta o espiritismo? É possível que o caso da jovem seja simples obsessão. Experimente. E Feliciano ponderou a advertência amiga e na noite desse mesmo dia foi à casa da família Macedo, que mantinha um grupo espiritista muito íntimo. Antigamente as reuniões espíritas eram feitas em casa, né? Hoje em dia, pelo número maior de adeptos, isso não é mais possível, nem deve ser feito, né? Tem que ser feito na casa espírita, onde tem toda a proteção espiritual. Recebido com muita simpatia pela sinceridade de suas expressões, ouviu por intermédio de uma médium a palavra de prestativo amigo da espiritualidade. Então Feliciano teve essa oportunidade de ter a comunicação espiritual através dessa médium, né? E o amigo espiritual lhe falou mais ou menos nesses termos. Meu irmão, não ouvides, não esqueças a coragem para o êxito necessário. A passagem pela terra pode ser um aprendizado angustioso, mas é parte de nossa marcha para a sabedoria infinita. No curso dos maiores infortúnios, lembra que Deus é Pai bondoso e justo. O caso da tua filhinha procede de tenaz perseguição do plano invisível. Irmão nosso, perturbado e cego, há lançado amarguras na tua estrada dos tempos que correm. Não desesperes, porém. É razoável que a justiça trabalhe enquanto houver necessidade de reparações. Então, realmente, a filha estava obsediada, né? Contribuiremos para que se aclarem os horizontes. Esforça-te, pois, conosco, atendendo à providência divina. Aquelas palavras, pronunciadas com imensa ternura, lhe balsamizaram o coração entristecido. E os Macedos, a família onde ocorriam as reuniões, né, aliando-se à boa vontade de outros irmãos, começaram a prolongada série de reuniões íntimas destinadas ao esclarecimento do infortunado obsessor. 3 vezes por semana reuniam-se os benfeitores encarnados. O pai, esposo, aflito, mantinha-se firme na sua fé, presente a todos os trabalhos. Bertoldo, o diretor da reduzida assembleia, falava com o espírito com sincera dedicação fraternal e, contudo, o infeliz parecia aferrado a sinistros propósitos. Este homem é um criminoso. Então o ódio dele era para o Feliciano, mas ele fazia o Feliciano sofrer, obsediando a filha. Este homem é um criminoso, apontava o Feliciano com sarcasmo. Em outro tempo, destruiu-me o lar, escarnecendo das minhas sagradas aspirações familiares. Companheiro desleal e ingrato, esqueceu a mão amiga que o erguera da miserável condição de servo ínfimo. Ele não diz exatamente o que o Feliciano tinha feito, né, em outra vida, mas o certo é que tinha destruído a família dele, né, e ele então tinha muito ódio por Feliciano. E com lágrimas de ódio continuava, depois de mordentes acusações: malvado, monstro, seguirei no teu encalço onde quer que te escondas.
Mas meu irmão, reclamava o orientador bondosamente, quem de nós outros estará sem erros? Todos procedemos de um passado sombrio e delituoso. Na longa jornada por trás de nossos passos, há rios de lama e sangue que precisamos purificar com a tolerância recíproca. Esquece o mal, meu amigo, contempla o nosso Feliciano humilhado, torturado, vencido. Não te doerá vê-lo assim, de cabelos nevados prematuramente? Que prazer poderás sentir martirizando uma pobre mãe no hospital e uma criança no manicômio? Sejam quais forem as tuas mágoas de existências anteriores, esquece o mal e perdoa. O diretor amorável dizia essas palavras de olhos molhados, convencido de que esclarecer não é ordenar e que doutrinar não significa impor violentamente. Então, esclarecimento espiritual é sempre dado assim com muito amor, muita fraternidade, né? O perseguidor chorava entre o ódio e o desespero, com as palavras que lhe tocavam o coração. Ao fim de alguns meses, o infeliz cedia terreno, demonstrando-se transformado à luz do Evangelho do Cristo, pela vibração do sentimento coletivo. Então, o obsessor é uma vítima. Então, há de ter pena dele. Nós temos que ter piedade porque ele também está sofrendo, né? Ele já sofreu e o ódio o faz sofrer também, né? Em breve, a esposa e a filha, então, com o tempo, né, como diz aqui, né, esse esclarecimento foi surtindo efeito e atingiu o coração do obsessor, né? Mas não tanto pelas palavras, mas pela vibração do sentimento coletivo, né? Olha como é importante isso, né? Em breve, a esposa e a filha convalescentes regressavam ao ambiente doméstico. A pequena família não podia traduzir o intenso júbilo. O antigo obsessor convertera-se em benfeitor solícito. A tranquilidade agora revelava maravilhoso conteúdo de fé e alegria. Mas, decorridos 6 meses, sobre a nova situação, né, eis que o lar de Feliciano parece envolvido em novas tormentas. A precariedade de recursos financeiros levara Feliciano a experimentar diversos trabalhos, né, sem resultados favoráveis. Todos os objetos valiosos, ele teve vários empregos, né? Todos os objetos valiosos foram penhorados. Feliciano, após difícil experiência numa oficina de acessórios, cai de cama, né, desolado e paralítico. Ele deve ter sofrido algum tipo de acidente, né, nessa oficina. Em vão recorre a filha a empregos. Ela era sempre mal classificada nos concursos. Enquanto isso, a genitora precisava agarrar-se à máquina de costura para que lhes não faltasse o pão cotidiano. A pequena família começou a peregrinar de rua em rua pela carência de dinheiro com que pagar o aluguel da casa. Então eles se tornaram pedintes, né? A esse tempo, Feliciano voltou ao país sombrio do desespero. Os generosos irmãos, na fé, buscavam-lhe a companhia semanalmente, reunindo-se em preces no seu aposento de dor. Por maior que fosse, porém, o carinho fraterno, o enfermo não mais se livrou de angustioso abatimento. Os pensamentos lhe erravam pesadamente da queixa incessante. Por que motivo lhe fora reservado um cálice tão amargo? Não aceitar a fé, não se esclarecer o obsessor terrível, né? Ele não se conformava com o sofrimento deles agora, né? Após 2 anos pesados de infortúnio na reunião com os amigos, Feliciano indagou ao sábio instrutor espiritual a causa dos longos padecimentos. E o benfeitor invisível, então, esclareceu com intimidade e doçura. Então, mais uma vez, ele teve a oportunidade de ter essa comunicação espiritual, né? E o benfeitor visível disse: não percas a coragem, meu amigo. Resigna-te na dor como quem lhe conhece as utilidades sublimes. Usa a aprovação como termômetro da confiança em Deus e não desanimes. Então, essa comunicação era feita através de uma pessoa encarnada, que era um médium que fazia parte dessa reunião, né? O doente estava comovido, mas insatisfeito, incapaz de perceber a sutileza fraternal do comunicante, voltou a considerar: agradeço as vossas palavras confortadoras, mas não me posso furtar a dúvidas amargosas. Não era o sofrimento de minha família um simples caso de obsessão?
Não trabalhamos meses a fios a fim de esclarecer o irmão perturbado? Não se tornou ele nosso amigo e colaborador? Todavia, tenho mesmo a impressão de que nossos tormentos se agravaram pesadamente. Então ele achava que a situação dele estava pior ainda, né? Minha mulher saiu do hospital para internar-se na miséria mais dura. Minha filha regressou do hospício para transformar-se em pedinte sem esperança. Então ele estava esquecido, né, da recuperação de saúde da mulher e da recuperação também da saúde mental da filha. Só via o sofrimento de agora, né? Desculpa aí a tosse. Então ele lá, inconformado, né, engasgado de pranto, fez longa pausa e continuou a dizer: como chegar a uma conclusão aceitável? Não estamos curados da obsessão, meu amigo? O benfeitor espiritual, incorporado na jovem médium, denunciando a imensa sabedoria que lhe brilhava na alma, acentuou depois de afagar o doente com um gesto de amor. Feliciano, é verdade que tem sofrido muito, mas não esqueças que os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram andaimes. As dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras. A fé carregou o cimento divino para o teu coração. Entretanto, a construção é tua. Ou seja, a espiritualidade dá ajuda, né? Dá todos os elementos que a gente precisa, mas a construção é nossa. E essa construção inclui também os erros passados, né? Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque se estás curado da obsessão, ainda não saudastes as próprias dívidas. Os espíritos sabem do nosso passado, né? Foi então que o enfermo revelou um novo brilho no olhar, e enquanto os companheiros choravam de alegria com o profundo ensinamento, Feliciano Azevedo beijou a mão que o sábio mentor lhe oferecia e baixou humildemente a cabeça. Nem todas as dificuldades e sofrimentos que sofremos são causados por obsessores. O culpado somos nós mesmos. Então, né, vamos atentar para os ensinamentos, né? Não vamos encarcerar nosso coração nos ocupando com vinganças nocivas, né? O ódio e a raiva nos adoecem. Vamos aprender a amar o inimigo, no sentido de não lhe querer mal, né? De ajudá-lo com as nossas preces para que ele se arrependa do mal que faz e se liberte, né, do seu ódio, nos libertando também, né, da sua perseguição. Aprendamos a perdoar e seguir nosso caminho livres desses pensamentos difíceis. E lembremos que temos um passado difícil, né? E que às vezes sofremos de males não por assédio de obsessores, nós fomos o agressor, o culpado, que agora padece para reparar suas faltas passadas. E às vezes também o sofrimento é causado por faltas nessa vida mesmo, né? Que a gente faz de conta que esquece, né? Para nossa conveniência e para a gente ficar pondo culpa nos outros, né? Então, como nos disse o Chico, não revidemos qualquer ofensa, qualquer agressão. O tempo passa, todos estamos na Terra para aprender com os nossos próprios erros. O que façamos de mal a alguém é sentença lavrada contra nós mesmos. E por fim, vamos terminar com a bênção, né, das palavras de Jesus, conforme consta no Evangelho sob o título Pagar o Mal com o Bem. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. E Deus é Pai, né? Pai de todos nós. Então vamos terminar com a nossa prece ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação,
livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, gente. Até semana que vem.